Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo de Fundamentos de Psicologia Clínica para a gente estudar, para a gente terminar a matéria de psicanálise e estudar os mecanismos de defesa do ego. Então, na nossa avaliação, a gente já viu o mecanismo de defesa do ego, né? A sublimação, nós iremos ver outros. Então, o mecanismo de defesa do ego mais radical é o recalque. Então, recalque é uma palavra que foi emprestada da arqueologia, da antropologia. Então, são duas palavras, né? Um prefixo e um sufixo, re e calque, re e cal, que significava uma camada sobre a outra. Né? Na arqueologia, muitos dos estudos fósseis eram de conteúdos recalcados, ou seja, conforme os anos iam se passando, as camadas da Terra iam sedimentando e aquelas coisas iam ficando sobrepostas umas às outras, de forma que quanto mais antigo o tempo geológico, mais profunda era aquela camada. Até hoje, do ponto de vista científico, eles estudam através da profundidade, da camada que aquele objeto está encoberto na Terra. E o Freud emprestou essa palavra para explicar a natureza psíquica e a dinâmica psíquica. Então, o recalque é o mecanismo de defesa do ego mais radical que existe. O recalque é aquele mecanismo no qual o indivíduo não vê, ele não ouve o que ocorre. É como se arrancasse uma página de um livro, ou um capítulo, ou um parágrafo da vida da pessoa. Diante de lembranças dolorosas, conteúdos que não são aceitos pela consciência, o, esse mecanismo de defesa do ego, ele tira, ele apaga esses conteúdos e lança esses conteúdos para a profundeza do inconsciente. E esse mecanismo de defesa do ego é chamado de recalque. Então é típico de pessoas que foram abusadas, pessoas que passaram por humilhações, por traumas, que não lembram daquele conteúdo. Aquele conteúdo fica lá recalcado nas profundezas do inconsciente. Então, nesse mecanismo é como se houvesse uma supressão de parte da realidade. É como se parte da realidade vivenciada objetivamente por indivíduo, ou mesmo subjetivamente, não fizesse mais parte da consciência. E o grande problema nessa dinâmica é que nenhum mecanismo de defesa do ego ele é perfeito. Existe aquilo que o Freud chamava de retorno do recalcado. O retorno do recalcado é o sintoma, a manifestação dos sintomas. Lembrando que sintoma não é o problema em si, é um indicativo, é um alarme. Por exemplo, eu tenho febre, eu tenho um sintoma de que algo não vai bem com o meu organismo, algo não está legal, algo está, e a febre é apenas um indicativo. Então, muitas vezes o indivíduo ele recalca uma série de conteúdos, ele não tem consciência, ele não tem dimensão sobre uma série de práticas, de comportamentos, e muitas vezes o paciente chega à clínica com alguns sintomas. Falta de energia, angústia, é, pânico, enfim, tudo isso é o fio da meada, é a ponta do fio da meada. Por trás disso tudo tem conteúdos que são é, foram suprimidos da consciência, e o trabalho da psicanálise é um trabalho arqueológico de escavar e descobrir quem esse indivíduo é, como ele se construiu como sujeito, como ele estruturou a sua personalidade e integrar e conhecer conteúdos inconscientes que estão na inconsciência e que de certa forma determinam o seu comportamento, explicam uma série de comportamentos, uma série de práticas desse indivíduo. Lembrando, se a gente for pensar como que a psicanálise nasceu, nasceu com as pacientes histéricas que tinham sintomas histéricos, paralisia, cegueira seletiva, surdez seletiva, paralisia de certos órgãos, angústia, pânico, comportamento estereotipado. E, na verdade,
Freud depois descobriu que a natureza daquela problemática era de ordem sexual. Aquelas mulheres eram mulheres que já tinham passado da idade de casar, tinham uma grande expectativa, já que socialmente se exigia que essas mulheres casassem, elas estavam literalmente ficando para titias. Naquela sociedade vitoriana, puritana, elas não poderiam ter relação sexual, então eram mulheres recalcadas, mulheres que, que reprimiram sua própria natureza, sua própria feminilidade, e por serem reprimidas, recalcadas, e lembrando que o recalque aqui não é o recalque da funkeira lá, da música de funk, que aquele recalque significa inveja. Aqui, recalque é esse processo de apagamento, supressão, de, né? Eu vivencio uma lembrança traumática e tento não lembrar, tento apagar, tento esquecer aquilo que me, me fez mal. Mas, de certa forma, aquele conteúdo ainda vai ter alguma influência sobre a minha personalidade quando eu não o elaboro. Então, as pacientes histéricas, e a histeria existiu sobretudo no século XIX e século XX, hoje no nosso tempo não existe mais. Por que, que não existe mais? Porque a gente vive numa sociedade muito liberta do ponto de vista sexual, teve a revolução sexual, né? Uma sociedade muito mais liberal. Então a gente existem outros sintomas, outras doenças como o pânico, a depressão, que são a doença do século. Talvez no começo do século XX e no século XIX a doença do século seria a histeria. Hoje já não é mais um problema, demonstrando como é a dinâmica do funcionamento psíquico. Né? O Freud até comparou com a piscina de bolas. Eu vou reprimindo esse inconsciente ele tem uma força e ele vem à tona e manifesta como sintomas. E daí o paciente chega à nossa clínica queixoso desses sintomas. Este aspecto não é percebido pelo indivíduo e faz parte de um todo. E ao ficar invisível, ele altera, deforma o sentido do todo. Então, por alguma razão, esse conteúdo, quando é colocado na inconsciência, ele altera. Então, o Freud fala de 3 feridas narcísicas, né? E, e ele percebe que o homem ele não é senhor na sua própria casa. A gente é governado pelo inconsciente. O homem tem a ilusão de que ele governa, mas na verdade ele é governado pelo seu próprio inconsciente. Então, essas forças que são reprimidas, são recalcadas, regem o indivíduo, ele nem percebe. Então ela fica invisível, ela altera e deforma o sentido do todo. É como se ao ler uma página, uma palavra ou uma das linhas não estivesse impressa. E isso impedisse a compreensão da frase ou desse outro sentido que está escrito. É como se uma parte, um capítulo, uma parte de nós fosse arrancada e impedisse o sentido. Então, quando chega um paciente no nosso consultório e ele não consegue se compreender, nós também não conseguimos compreendê-lo, nós temos que ter a dimensão que isso é em razão desse recalcamento, desse recalque que impediu a, a compreensão, já que o indivíduo não tem consciência de si e nós também não entendemos esse processo psíquico. E o trabalho da psicanálise é trazer de volta esse recalcado, integrar esses conteúdos para que as coisas façam sentido e para que o indivíduo lide de uma melhor forma com o seu próprio inconsciente. Então, um exemplo é quando entendemos uma proibição como permissão porque não ouvimos um não. O recalque, ao suprimir a percepção do que está acontecendo, é o mais radical dos mecanismos de defesa do ego. Então, o recalque ele é o mais radical porque ele deforma totalmente. Os demais, e ele modifica totalmente, ele arranca, ele atira, ele os demais, eles apenas deformam, fazem alguma modificação, mas o recalque é o mecanismo de defesa do ego mais radical. Formação reativa.
Tem um nome complicado, mas de compreensão é, muito simples. Quando eu falo de formação reativa, eu sempre cito uma música sertaneja, né? Não sei se vocês conhecem, famigerado Bruno e Marrone, na, tem uma música que chama O Vidro Fumê, que ele conta que ele recebeu uma ligação anônima, que dizia que ele estava sendo traído. O que ele fez? Ele seguiu o, a esposa e viu que ela entrou num carro de vidro fumê e deu um beijo no seu amante. É, ela retorna depois da noite. Ele diz que foi a última noite de amor deles. E depois ele separa dessa mulher. Eu pergunto para vocês: uma pessoa que foi traída, ela deixa assim, ó, descobriu que está sendo traída, ela deixa de gostar instantaneamente? Não. Ela não deixa. Então, a formação reativa é justamente esse processo, e eu explico para vocês. Na formação reativa, o ego procura afastar o desejo que vai em determinada direção. E, para isso, o indivíduo adota uma atitude oposta a esse desejo. Então, existe um desejo que vai em determinada direção, e o ego tem uma atitude que vai no sentido oposto a esse desejo. Por exemplo, a pessoa que descobriu que está sendo traída, ela ama, ela tem paixão, ela tem desejo na pessoa traidora. Mas ela adota uma atitude oposta a esse desejo. Ela adota uma postura de aversão, de raiva, uma atitude mais dura, mesmo que internamente ela deseje e quer ir ao encontro a esse desejo, mas ela tem uma atitude oposta a esse desejo. Um bom exemplo são as atitudes exageradas. Por exemplo, existem casos de pessoas que querem agradar todo mundo, são pessoas que têm manifestação de ternura excessiva, pais que têm atitudes, pais e namorados que têm atitudes de superproteção, e essas pessoas escondem o seu oposto. No caso, um desejo agressivo inconsciente. O que acontece, pessoal? A pessoa quer agradar todo mundo, dar presente a todo mundo, depois se descobre que a pessoa tem uma maldade, tem uma perversidade arraigada em si. O que a pessoa quer? Com essas, ou um namorado que quer super controlar a namorada, ou os pais super protetores. Na verdade, existe uma polaridade de desejos. Existe um desejo de agressivo, um desejo de agressividade, aspectos mais sombrios da personalidade da pessoa, só que a pessoa adota uma atitude oposta a esse desejo. E daí ela quer agradar, quer ser agradável o tempo todo, quer ser legal o tempo todo, quer super proteger. Quando, na verdade, o seu desejo mais profundo, mais inconsciente e que é, de certa forma, reprimido, é o desejo agressivo. Então elas escondem o seu oposto, que no caso é um desejo agressivo intenso. Aquilo que aparece atitude visa esconder do próprio indivíduo suas verdadeiras motivações, o desejo. Daí a pessoa diz: Eu não a amo mais. Mas ela ama. E ela adota essa atitude fria, essa atitude muito de não perdoar, porque ela quer mostrar para os outros, ela quer esconder para si mesmo e para as outras pessoas o real sentido do seu desejo, para preservá-lo de uma descoberta acerca de si mesmo. E essa descoberta de si mesmo poderia ser muito dolorosa. Também é muito típico no comportamento homofóbico. Algumas pessoas têm desejo homofóbico e manifestam uma atitude oposta a esse desejo, que é o desejo de agressividade, bater, agredir e ferir o outro. Então, aqui a gente tem alguns exemplos da mãe que super protege o filho, na qual essa mãe tem muita raiva, porque atribui a ele muitas de suas dificuldades pessoais. Então essa mãe se privou de muita coisa, se privou da sua liberdade, da sua juventude, de sair. Então ela manifesta esse comportamento de superproteção. E esse comportamento, na verdade, é uma atitude oposta a uma raiva inconsciente que ela tem. Para muitas dessas mães, parece ser aterrador admitir essa agressividade em relação aos filhos. E isso é típico também na relação de paixão,
né, na agressão, no relacionamento abusivo, como esse lado paradoxal é, manifesta essa formação reativa. Mas que naquele exemplo da música é bem visível, de que a pessoa toma uma atitude oposta, quando na verdade, né, já diz a música, quando eu deixei de te amar é porque eu te amo. Adota uma atitude oposta ao desejo manifesto pelo ego. Nós temos outro mecanismo de defesa do ego, pessoal, que é a regressão. Na regressão, só vocês lembrarem lá das fases do desenvolvimento psicossexual para o Freud, né? A fase oral, a fase anal, a fase fálica, o período da latência, genital, enfim. E alguns indivíduos são fixados em algumas dessas fases. Né? Uma pessoa está passando por sofrimento, está preocupada, está nervosa, deita em posição fetal na cama. Então, na regressão, o indivíduo retorna a etapas anteriores do seu desenvolvimento. Lembra que a neurose é um infantilismo eterno? Por exemplo, alguns sintomas, alguns sinais e sintomas podem indicar alguma repressão, que é quando a libido retorna para essas etapas do desenvolvimento. Por exemplo, a compulsão alimentar pode ser uma repressão, uma volta do desejo na fase oral, tem um problema, um trauma que se deu na fase oral, a compulsão sexual na fase genital, na fase fálica, né? Uma mania de limpeza, de controle, um toque na fase anal. Enfim, o vício de bebidas, de cigarro, compulsão alimentar, a fase oral, enfim. O indivíduo retoma a etapas anteriores de seu desenvolvimento e é uma passagem para os modos de expressão mais primitivos, já que a neurose é um infantilismo eterno. É um exemplo a pessoa que enfrenta situações difíceis com bastante ponderação. E ao ver uma barata, ela sobe em cima da mesa. Então, muitas vezes a pessoa é super responsável no trabalho, mas ela chega dentro de casa, ela é uma criança. Diante do relacionamento, ela manifesta um comportamento muito infantilizado, já que a neurose é justamente esse infantilismo eterno. É como se o menino, né, para parafrasear Machado de Assis, fosse o pai do homem. Então, o tempo todo a nossa energia para satisfação, ela regride a fases do desenvolvimento para a gente se sentir mais tranquilo. Então eu fico mais tranquilo quando eu posso comer a minha pizza, posso tomar o meu refrigerante, né? Mesmo não sendo muito saudável. Posso cair na bebedeira, quando tenho relações sexuais, quando fumo, faço uso de drogas, e tudo isso pode estar vinculado a uma busca do falo perdido, a uma busca do, do desejo, a busca da primeira experiência do prazer. Sempre a gente está tentando retornar uma experiência perdida. Então, eu era feliz, se eu ter isso de novo, eu vou ser feliz. Então, eu sempre, assim como a criança quer um brinquedo novo para satisfazer os seus desejos, nós queremos brinquedos novos, seja uma casa nova, um carro novo, uma namorada nova, uma experiência, uma aventura é, uma aventura nova. Tem um outro mecanismo de defesa do ego, que é a projeção. Projeção é quando eu coloco pensamentos, ideias, sentimentos que estão dentro de mim e por ser muito doloroso encarar aquilo como meu, eu coloco no outro, na outra pessoa, em algum objeto. Então é muito típico de pessoas agressivas ver agressividade na outra, pessoas invejosas ver inveja na outra. É... Então, por exemplo, uma pessoa extremamente competitiva fala que detesta gente competitiva, fala que seus colegas são competitivos, quando ela mesma é uma pessoa extremamente competitiva. Por exemplo, se a gente pensar na relação amorosa, é uma projeção. Eu projeto no outro. Já diz a música, eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Por quê? Eu
coloco no outro todos os meus sentimentos, a minha verdade, aquilo que eu tenho de mais puro e de mais sublime, e é como se o outro fosse a personificação daquelas virtudes. E daí, quando eu descubro que o outro não é que é a personificação, que eu me apaixonei pelo que eu inventei de você, eu vou arrumar uma nova paixão. Assim como a criança troca de brinquedo, eu troco de desejo. Um comportamento bem infantilizado. Já que a paixão também tem uma dinâmica neurótica em si. Tem um outro mecanismo é, de defesa do ego, pessoal, que é a racionalização. Freud nem a racionalização escapou a ele. Então, o indivíduo ele constrói argumentação intelectualmente convincente, aceitável, que justifica os seus estados deformados de consciência, ou seja, a sua neurose. Então, muitos desses indivíduos que são extremamente neuróticos têm explicação. Eu sou assim porque por isso. Ele manifesta com todo uma certa racionalidade para explicar a sua personalidade, o seu jeito de ser, quando na verdade aquilo é uma forma de proteger o seu ego e não deixar que esses conteúdos de natureza inconsciente chegam à consciência. Então, o Freud viu que até a racionalização é, em certa medida, regida pelo inconsciente. Por exemplo, tem várias, vários processos de racionalização que são guiados por pulsões, tais como pulsão de morte, como pulsão de vida. Aqui dá um exemplo que é a relação ao preconceito, quando as guerras eclodem. Existem várias justificações racionais para aquilo que é de mais primitivo, mais agressivo, né? Para as nossas paixões, nossas vontades, nossos desejos. As pessoas têm resposta para tudo. E esse mecanismo de defesa do ego é chamado de racionalização. Existem outros mecanismos de defesa do ego, mas por anulação, isolamento, identificação, denegação. É... Mas por aqui a gente fica com esses mecanismos de defesa do ego aqui, que são os principais. Todos nós, pessoal, utilizamos em nossa vida cotidiana e deformamos a realidade para nos defender dos perigos internos ou externos, reais ou imaginários. Lembra do complexo de Édipo, que o neurótico ele fantasia? Esses mecanismos não é em si não é uma coisa patológica, uma coisa doentia. Contudo, ele distorce a realidade. E só o seu desvendamento, o seu descobrimento, pode nos fazer superar a falsa consciência, ou melhor, a ver a realidade como ela é. Então, somente o desbravamento, e a psicanálise nos oferece técnicas e chaves para esse processo de descobrimento, já estava escrito lá no Oráculo dos Delfos, conhece-te a ti mesmo. E com isso a gente termina a matéria de psicanálise e os mecanismos de defesa do ego.